Como alguém permanece centrado na quietude quando somos cercados por pedidos para nos envolver mental e emocionalmente com outras pessoas que não estão? Presumo que essa situação aconteça com bastante frequência, já que você está fazendo a pergunta. É muito comum as pessoas se encontrarem nessas situações. Vamos supor então que sejam seres humanos dos quais você não pode facilmente ou não quer se separar, como membros da família ou pessoas com quem você trabalha. Essas duas situações são frequentes e muitas vezes você se sente usado. Você quer continuar interagindo com essas pessoas ou precisa interagir com elas, mas está se tornando difícil, pois pode haver toxicidade ou muita inconsciência, onde os egos estão lutando uns contra os outros. Vamos apenas por um momento deixar de lado as manifestações mais extremas dessas situações. Existem situações em que, seja com familiares ou no trabalho, há algumas situações extremas que são tão destrutivas e tóxicas que a única ação saudável e sensata seria se afastar. Portanto, se for uma situação extrema, como estar em um relacionamento em que há violência física ou emocional repetida, ou no trabalho, onde o ambiente e a energia são tão tóxicos e negativos que estão afetando seu bem-estar mental e emocional. Então, é importante considerar a possibilidade de se retirar dessa situação. Você sente o peso disso e a atração dessa negatividade, cheia de egos lutando uns contra os outros. Em certas situações extremas, eu recomendaria que você se afastasse ao invés do caminho que mencionei no início, para deixar isso de lado. Precisamos reconhecer situações extremas envolvendo violência emocional ou física, onde seria necessário assumir a responsabilidade e se retirar daquele lugar. No entanto, muitas situações, e presumo que no seu caso talvez não seja tão extremo, estão relacionadas à inconsciência humana normal, não às formas extremas de inconsciência. Não se trata sempre de conseguir fazer isso, mas a coisa mais importante que você deve considerar é obter uma mudança na maneira como você aborda a situação e essas pessoas. Nas situações em questão, o seu estado de consciência é o mais importante. Não importa o que eles estejam falando. Eles podem estar discutindo isso ou aquilo no trabalho, fofocando ou envolvidos em jogos de ego emocional. Use isso como uma oportunidade para ficar presente. Não é fácil. E você pode precisar intensificar sua presença quando estiver com pessoas inconscientes. Seja quando estiver sozinho em uma sala ou caminhando na natureza, estar presente é fundamental. Não é tão difícil, especialmente quando se trata da natureza, que é propícia à presença. Ficar sozinho em uma sala também é uma oportunidade para descobrir se você realmente gosta disso, o que é ótimo porque significa que você se sente confortável consigo mesmo. A maioria dos seres humanos ainda se sente muito desconfortável ao ficar sozinho em uma sala, mas você pode descobrir que realmente gosta disso. Não continuamente, é claro, porque você ainda ama as pessoas, mas também adora ficar sozinho. Quando está sozinho, pode sentir a presença que você é. Uma presença muito simples, porém poderosa. E há uma quietude adorável lá. No entanto, quando você for, a situação predominante é mais relacionada à cidade em que estou cercado. A inconsciência da cidade apresenta um desafio diário contínuo, especificamente às quarta-feiras,
Isso atinge o pico e se torna muito mais difícil para mim sair da minha cabeça. É bastante barulhento e é possível sentir o campo de energia da cidade. No entanto, aos domingos é muito mais agradável. As quartas, quintas e sextas-feiras são mais desafiadoras nesse aspecto, mas as situações mais intensas envolvem trabalho e família, que ocasionalmente surgem. Eu tenho mais uma pergunta para você. Quando outras pessoas estão sendo controladas pelo ego, você se sente atraído emocional e mentalmente? Você se torna exatamente como eles? Ou se sente um pouco estranho, observando o que está acontecendo? Você é um participante completo, temporariamente nas interações inconscientes que estão ocorrendo, seja qual for o drama. Você é um participante relutante? Ou talvez você permaneça lá, quase como um estranho, observando o que está acontecendo? Como isso é para você? Eu oscilo. Na maior parte do tempo, sou como um estranho que gosta de se envolver. Suspeito que minha sensibilidade à presença e à quietude esteja aumentando, ou a sensibilidade para essa falta em mim está aumentando. Isso responde à sua pergunta? Sim, sim. Muito obrigado. Bom, vamos falar sobre o campo de energia da cidade por um momento, antes de abordarmos sua questão pessoal. Eu não sei se você medita ou pratica alguma forma de meditação formalmente. Com frequência, as pessoas relatam que perturbações ocorrem enquanto estão meditando. De repente, surge um ruído perturbador. Essa manhã eu estava sentado na minha sala de estar. Era quarta-feira e eles estavam fazendo a jardinagem com sopradores de folhas extremamente barulhentos. Essa é a época do ano com muito barulho de sopradores de folhas. O barulho pode acontecer e eu estava tão tranquilo quando estava sentado lá e de repente isso aconteceu. Muitas vezes eu imediatamente sabia como transcender completamente essa situação, porque se tornou uma segunda natureza para mim. Mas muitas vezes tenho que ensinar as pessoas como lidar com coisas perturbadoras como essa, especialmente quando estão tentando meditar e isso acontece. Eu sempre digo para incorporar o que quer que surja durante esse tempo de meditação. Tudo o que surgir faz parte da sua meditação. Em outras palavras, não resista a nada que surja. Não exija que nada que surja não surja. Nesse caso, até mesmo um ruído perturbador, como um soprador de folhas, é incorporado à sua meditação por meio de uma profunda aceitação do que é. Você não resiste. Você pode ser capaz de praticar o mesmo na cidade quando sentiu o campo de energia. Quero dizer, você pode estar caminhando lá, dirigindo ou apenas estando em um apartamento ou escritório e praticar a rendição a essa energia que você sente pode ajudá-lo a transcender essa energia particular, se você não reagir a ela. Ainda assim, ela tem você em suas garras, de certa forma. Pode-se dizer que, quando você reage à energia tóxica, você se torna parte dela sem nem mesmo perceber. A única maneira de se libertar é se render e viver no campo. A única maneira de ir além é através de uma rendição profunda de forma completa. E isso pode ser uma prática espiritual, como eu disse. Exceto nos casos mais extremos, quando a violência de algum tipo ou ordem, ou uma toxicidade extraordinária, obviamente você se remove. Mas ao se render a algo que parece inaceitável, você se torna totalmente bem com isso. De repente, a energia tóxica da cidade
não é mais chamada de tóxica. Você pode senti-la. E se permitir sentir e dizer, ok, é isso que é. Você também pode reconhecê-lo como uma expressão da inconsciência humana até certo ponto. Mas também sim, ainda é uma manifestação da vida em um estágio evolutivo específico. E é isso que você pode, então... Eu tive essa percepção muitos anos atrás, quando tive uma mudança de consciência. Naquela época eu morava em Londres e tinha que viajar todas as manhãs para o trabalho no metrô, que é chamado de Tube ou Underground. Lá havia diferentes linhas e uma delas era a linha do Norte. A linha do Norte sempre foi considerada a pior de todas as linhas de metrô, porque tinham os maiores atrasos e os vagões mais lotados. Nunca se conseguia encontrar um assento e era preciso se espremer. Além disso, havia longos intervalos sem trens. As pessoas a chamavam de linha da miséria. Depois da minha mudança de consciência, eu ainda era o mesmo. Entrava lá e me sentia completamente em paz na linha do Norte, que antes era uma fonte de grande infelicidade. Eu sentia uma tranquilidade completa, mas não conseguia entender bem o porquê por muito tempo. Depois eu percebi que, na verdade, não estava mais reclamando de nada. Eu não estava reclamando disso. Minha mente não estava mais dizendo nada sobre isso. Eu ainda podia sentir aquela energia, mas me permitia senti-la. Ao me permitir sentir, houve a transcendência.